Por isso o título da mensagem de hoje é O Discípulo Sem Fé. O discípulo sem fé. Porque sim, podemos ser aqueles que estamos dizendo, eu quero ser discípulo, mas não estamos tendo fé para acreditar naquilo que Cristo nos ensina e nos manda fazer. E hoje eu finalizei o meu estudo em cima do livro de Marcos. Estou no último capítulo, finalizei na verdade ontem. O Luan está aí. Fui lavar o carro com o Luan. Enquanto o Luan lavava o carro, peguei minha Bíblia. Lá na lavagem dos guri tem uma cadeirinha daquelas de que tu vira o braço e ele vira ali um negócio para te escrever. Mas bem capaz que eu vou, né? Luan intertido com o carro, não conseguia falar comigo por causa do barulho. Eu fui ler a palavra de Deus. E Deus falou comigo poderosamente na lavagem 571. Poderosamente, para finalizar o livro de Marcos, ele falou algo muito forte para mim. E eu queria muito que ele também falasse contigo nessa noite, porque você veio aqui para aprender, amém? Então nós vamos ler a passagem toda, do versículo 1 ao versículo 16, de Marcos 16, amém? Vamos fazer a leitura todo mundo junto, toda a leitura, para nós poder depois dividir ela e entender o que Deus quer nos ensinar, e nós não venhamos mais ser um discípulo sem fé. A Bíblia diz o seguinte, do versículo 1 em diante: Ora, passado o sábado, Maria Madalena... Todo mundo procurando ainda? Quem já achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia? Vamos te esperar então. Vamos esperar. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Amém? Não tenha pressa, a gente está aqui para aprender mesmo. E o bom de você ter a Bíblia física é que é diferente. Quero dar um conselho: compre a sua Bíblia física. E se comprar, compre e anote. Para tudo que Deus falar contigo está anotado do lado. É tão bom, porque quando você anota do lado, você automaticamente vai estar gravando melhor aquilo que você acabou de notar. E o seu raciocínio fica mais fácil de guardar. Amém? Quem não achou diz misericórdia? Amém. Então vamos à leitura do versículo 1 de capítulo 16 de Marcos. A Bíblia diz o seguinte: Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo, ou seja, o corpo de Cristo que já havia sido morto. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos levará, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem vai remover aquela pedra? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestindo de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizais, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro. Presta atenção nessa parte do versículo. E não disseram nada a ninguém, porque temiam. Prestaram atenção nisso aqui? O que o anjo mandou elas fazer? E anunciar. O que elas fizeram? Não falaram nada, porque estavam com medo. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-la aos que haviam andado com ele. Quem andou com ele ouviu sobre a promessa, amém? Os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que vivia, ouvindo o quê? Que Cristo vivia, o que tinha sido visto por ela, e que tinha sido visto por ela, não creram. Ou seja, presta atenção. Depois disto, manifestou-se sobre outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem estes deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Agora, pega a visão. Olha o que ele fala para um bando de incrédulo. Olha o que ele fala para um bando de pessoas que andaram com ele 3 anos e meio e ouviram da boca dele que isso aqui ia acontecer, mas que não creram. Olha o que ele fala
para esses homens e talvez para mim e para você hoje. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aqui. Amém? Pode apagar. Amém? Cantamos canções que falam de milagres, mas não esperamos por milagres. Frequentamos a casa onde prega sobre a volta de Jesus, mas não estamos esperando Ele como Ele nos mandou esperar. E eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou falando que muitas vezes somos pegos dessa forma. Vemos as escrituras que nos fazem acreditar em um Jesus e um Deus poderoso que abre mar. Um Deus que multiplica pães. Um Deus que caminha sobre as águas. Um Deus que traz visão a olhos furados. Um Deus poderoso que estimula a nossa fé. E nessa nova fé exercitada, vivemos experiências, começamos a notar as coisas que Deus vai fazendo no nosso dia a dia. Notamos que Ele operou algo ali, que Ele abriu outra porta lá, e Ele fez alguma coisa aqui. Eu quero perguntar para a igreja: quem aqui tem uma experiência, que tem certeza que é uma experiência com Deus? Levanta a mão bem alto, por favor. Todo mundo. Bom, esses discípulos tinham muitas experiências. Melhor do que isso, eles eram testemunhas oculares. Eles viram. Eles estavam ali, Ricardo. Eles contemplaram Jesus abrindo os olhos de Bartimeu. Eles contemplaram Jesus acalmando a tempestade e dormindo no barco e também caminhando sobre as águas. Eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, dar graças a Deus e multiplicar ao ponto de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles viram tanta coisa poderosa. Só que aqui nesse momento, a tristeza e o medo está falando mais alto. E principalmente a ausência da voz de Cristo está deixando eles inseguros. Só que Deus nos chama a igreja para que nós sejamos homens e mulheres seguros, mesmo quando não ouvimos a voz, mesmo quando não o vemos. Nós temos que ter a segurança que o nosso Deus está no controle, Ele está aqui agora e Ele está cuidando de tudo, mesmo que a gente não esteja vendo. É isso que nós viemos aprender aqui, irmãos. Não é música que nos emociona, nem uma palavra que te empodera. Você tem que aprender que no dia mau da dificuldade Ele continua sendo Deus. E aqui esses homens agora estão tristes. Só que algumas mulheres decidem fazer uma benfeitoria. Eles decidem cuidar do corpo do morto. O morto que disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Se Jesus disse que vai fazer algo na tua vida, você crê? Bom, talvez ele disse para essas mulheres: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas as mulheres foram com perfumes para ungir o corpo de um morto. Porque 3 dias antes elas tinham visto um morto. Não importa o que os teus olhos estão contemplando hoje. Importa é a promessa que Deus tem para a tua vida amanhã. Se tu está vendo um filho perdido, uma casa destruída, e tem promessa de Deus de restauração e transformação, acredite na promessa do Senhor para amanhã. E diz que essas mulheres estão indo ao túmulo, pensando quem poderá remover a pedra. Já era algo impossível elas conseguirem remover a pedra, Ed. Mas elas foram mesmo assim, cheias de boa vontade, pensando que iam cuidar do corpo de um morto. Quando chegaram lá, opa, a pedra está removida. Quando entraram no túmulo para ver o que tinha acontecido, está lá um cara de branco, com alvo, ou seja, uma roupa clara. E este cara disse assim: estão fazendo o que aqui, guris? Aquele que estava deitado e morto naquele lugar ressurgiu e foi adiante de vocês para Galileia. Avisa todo mundo para ir para Galileia. Elas tinham certeza que aquilo ali não era gente, que aquilo ali era anjo. E sabe o que acontece? Elas que estavam atemorizadas por causa da situação atual. 3 dias de luto. Agora um túmulo aberto e vazio. E uma pessoa que eles nunca viram na vida, mas que era extremamente diferente, que podia sim ser um anjo, porque as escrituras ensinavam que anjos apareciam. Estão dizendo para eles que aquele que prometeu ressuscitar está indo adiante deles para um encontro. E elas saem de lá com medo e não contam nada para ninguém. Eu fico imaginando Jesus, sabe? Lá do céu falando assim: pô, gurias, e aí, vamos falar. Eu estou mandando vocês falar. E elas indo embora se cutucando. Não vou falar, tá louco, imagina que loucura, né, guria? Tu vê que loucura. Aí Jesus pensa: não, vou ter que dar outro jeito então. Aí ele faz o seguinte: Maria Madalena. E ela: opa! E aí, guria? Tudo bem? Sou eu, Jesus, aí minha mão, meu lado. Tudo certinho? Tudo certinho. Por favor, eu já mandei um recado pelo anjo, mas não adiantou, tá? Eu vou falar de novo. Avisa pros guri parar de chorar, porque a promessa continua de pé. Avisa para a minha igreja que eu continuo sendo o mesmo Deus e Senhor sobre todas as coisas.
Avisa para minha igreja que eu ainda sou o Deus que abre mar. Se precisar abrir mar, eu vou abrir mar. Avisa para minha igreja que se ele se posicionar para a guerra, eu mesmo luto a batalha. Avisa a minha igreja que eu sou o mesmo Deus de poder e milagre lá do passado. Lembra eles. Maria, por favor. E deixa bem claro, aquela que tinha expelido 7 demônios. Na vila, qual era o apelido dela? A endemoniada. Ele apareceu para ela. Porque quando Deus quer, eu não sei por que e como Ele escolhe, mas Ele usa quem Ele quiser para o que Ele quiser. Esteja preparado. Esteja preparado, amém? Por isso, se Ele falar contigo, faça. Não tem que ser PR, PB, EV e por aí vai. Você não precisa de um título, você precisa de uma mensagem. Vai e leve ela. E disse que ele chega para ela assim: tá, Maria, agora tu vai lá e faz favor, avisa os guri, né? Aí ela não tinha o que fazer, o próprio mestre apareceu para ela. Aí ela vai lá e disse assim: gurizada, ele apareceu para mim e ele mandou nós ir para Galileia. E aqueles que ouviram 3 anos e meio uma mensagem do Filho de Deus, que ele morreria, mas ao 3º dia ressuscitaria, e que se cumpriria toda a palavra dizendo que ele era invencível, não acreditaram. Por isso, meu irmão, minha irmã, no teu dia mau, no dia da tua luta e da tua dificuldade, quando você vê tudo acabado, aos teus olhos pode estar tudo acabado, mas para Deus pode estar só começando. No dia da tua batalha, no dia que você achar que é tudo ruim, né? Para Deus é um altar, para Ele ser adorado com um grande milagre da tua vida. Mas eu pergunto para você, você está esperando isso de Deus? Ou as tuas circunstâncias atuais, mesmo com toda a sua bagagem, faz você desacreditar e dar como acabado, dar como definido? Aí você vai dizer para mim: pastor, eu tive um problema irreversível, só porque eu perdi alguém que eu amava e essa pessoa não voltou. Não, eu tenho certeza que não voltou, mas talvez Deus está fazendo algo no teu coração para garantir um encontro com essa pessoa algum dia. O que Deus te ensinou com isso? Talvez uma das coisas que Deus te ensinou é que Ele era Deus presente ao teu lado no dia da tua dor, cara. Ele enxugou as tuas lágrimas, Ele estava lá. Talvez até hoje você está questionando: por que eu? Por que comigo? E Deus está batendo na porta do teu coração e tentando te ensinar. Só que nós estamos com os ouvidos fechados e estamos olhando somente para o caos. Estamos olhando somente para a ruína, para o que está destruído. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu sou um vaso totalmente quebrado, porque o que eu vivi na minha vida, a desilusão da minha vida foi tão grande, pastor, que eu não consigo me ver feliz novamente. Tu que pensa? Tu foi chamado para a casa de Deus para dar um testemunho de restauração de Deus na tua vida. Então hoje o que você está dizendo que foi o que te quebrou, mas não te matou, pode ser a tua pregação para pessoas que chegam quebradas, mas não conhecem Ele, e você dizer: eu também passei pela mesma coisa, eu também fui quebrado e quebrada, mas olha o que Deus está fazendo na minha vida, eu continuo esperando por Ele, eu tenho uma promessa da parte dEle, eu vou até o final para o meu grande encontro com Ele. Bom, diz que Maria Madalena fala para os discípulos que deveriam estar esperando, mas eles não acreditam. Aí diz que 2 deles começam a caminhar, acredito eu que no caminho de Emaús. E eles começam a conversar e dialogar, e daqui a pouco eles já estão indo em outro destino, caminhando numa outra direção, procurando dar um outro jeito na sua vida. Diz que durante esse caminho Jesus se manifesta a eles. E aí, gurizada, tudo certinho, firmeza? Sou eu, Jesus. Opa! Vai e avisa os guris, faz favor, que eles não acreditaram no anjo nem em Maria Madalena, que eu estou mandando eles lá para o outro lado, que eu tenho que falar com eles. Por favor, meu. Poxa vida. 355 cultos de domingo, 495 cultos de discipulado, e tu não aprendeu ainda. Avisa os guris lá que sou eu. Aí diz que vem 2. Pô, 2, né? Eu e o W vê a mesma coisa, diferente de eu só ver, né? Eu posso ser chamado de louco, mas nós dois chamados de louco é mais difícil, né? Aí eles vêm correndo de... Gurizada, Madalena não estava louca. Os demônios não voltaram para ela. Ela não estava perturbada. Ele apareceu para nós e deu uma ordem para nós se encontrar com Ele. Aí os guris dizem: bah, mano, desculpa, mas eu não consigo acreditar. Assim somos nós muitas vezes. Não falamos com os nossos lábios, mas as nossas atitudes bah, mano, eu não consigo acreditar numa transformação total na minha vida.
Bah, mano, eu não consigo acreditar na restauração do meu casamento. Bah, mano, eu não consigo acreditar que Deus vai me tirar desse buraco financeiro. Bah, mano, eu não consigo acreditar. É essa a forma que a gente pensa muitas vezes. Mas tem uma outra forma também que a gente pensa. Sabe qual é a forma? Eu não acredito ao ponto de não viver o que Deus está me pedindo. A ordem, Jason, era para eles ir para um lugar e lá Jesus queria falar com eles. Eu confesso, Everton, que eu penso de vez em quando, por que ele fez os guris sair de Jerusalém e ir até a Galileia? 130 km, a pezito, 3 dias de caminhada, daqui a Cidreira. Quero falar com vocês lá em Xangri-Lá, lá no Josiquel. Como é que é? Lá no Xangri-Lá, eu vou aparecer lá para vocês. Olho para os guris, bom guris, olha, partiu, né? Vamos ter que ir, né? Pegamos água, mochilinha, sandalinha, caminhamos. Chegamos lá, diz que ele conversa com os meninos. E diz, agora voltem para Jerusalém. Até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Daí eu digo, Jesus. Precisava, né, meu? Podia ter falado com a gente lá então, né, cara? Isso eu e tu pensando, né? Eu te digo o que aconteceu. O foco do rebuliço era Jerusalém. Os problemas ao redor deles não iria deixar eles focar na voz que queria falar com eles. Por mais que Jesus fosse ressurreto, o problema ia falar mais alto. E muitas vezes é assim que nós estamos. Jesus está dentro da nossa casa. E nós estamos olhando para o grande problema que se levantou na nossa casa. Que você consiga enxergar um Jesus muito maior do que esse problema que se levantou na tua casa. Que tu consiga enxergar esse Jesus. E muitas vezes você está no olho do furacão. Quando você está no olho do furacão, Deus vai dar uma ordem para você ir para um lugar de bonança. Você não vai entender. Você vai se mover, mas não vai entender. Mas o segredo de você viver o que Deus tem para a tua vida é justamente você obedecer sem entender. Você dizer sim para Deus. Obedecer. Obedecer. E a nossa humanidade gospel começa a fazer a gente medir os passos. Se Deus me falou que aqui Ele vai colocar um chão, eu posso colocar o pé. E aí a gente está dizendo assim, que loucura, né? Quero ver se vai dar certo. E assim a gente mostra a nossa incredulidade. Assim a gente mostra a nossa incredulidade. Assim a gente se move. Glória a Deus, aleluia, que culto, né? Nossa, tremendo, poderoso, me arrepiei todo. E aquele louvor, e o que Deus falou ali, damos de cara com uma muralha na sexta-feira. Damos de cara com um grande problema. E o Senhor está dizendo assim para ti, ó, profetiza que a muralha vai se mover. Profetiza que esse monte vai sair daí e se lançar ao mar. E você está dizendo, não, eu não vou pagar esse vale. Você está dentro do seu coração, eu não vou. Mas está sentado no culto de discipulado. Quer se parecer com Jesus, mas tem medo da morte. Quer se parecer com Jesus, mas tem medo da economia, medo da opressão do governo, medo. O medo está deixando você incrédulo. Que se calhe as vozes do medo e que você ouça somente a voz do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Olha só o que vai acontecer. Hoje é quinta-feira, sexta-feira vai ter gente testemunhando que Deus fez algo que você achava que era impossível. Deus já vai começar a trabalhar amanhã na tua vida. Pega a visão, o que era impossível vai surgir do nada amanhã. Sabe por quê? Porque eu estou por essas. Eu estou por entrar no olho do furacão de peitinho estufado e mão fechada. Pode vir. Porque o meu Deus disse que eu posso. O meu Deus é real. O meu Deus disse que vai fazer. Sabe, irmãos, que eu já falei algumas vezes no púlpito, mas talvez seja algo comum entre a maioria, se não boa parte da igreja, que foram os últimos meses, né? A economia, digamos assim, nos últimos 3, 4 meses. Muita gente esperou um dezembro incrível, e o dezembro incrível não veio. E depois veio a tempestade do janeiro, e um fevereiro que você piscou o olho e você nem viu, as contas já estavam dando volta na quadra, né? E essas coisas afetam diretamente a nossa vida, né? Tem 3 coisas na vida de um homem que balança ele. Se ele não estiver bem financeiramente, se ele não estiver bem espiritualmente, se ele não estiver bem de saúde, né? Porque a saúde envolve emocional, psicológico, físico e por aí vai. Então essas 3 coisas nos movimentam, né? Mas experimenta colocar essas 3 coisas diante de Deus. Dizer assim, Senhor, não importa o que estão dizendo ao meu redor, eu confio que Tu és o meu provedor. Eu confio que Tu és aquele que me cura. E eu confio, Senhor, na Tua voz que me guia. O mundo todo ao meu redor pode estar dizendo que está em crise. Eu estou em Cristo.
Eu e Jesus somos a maioria. E eu comecei a pensar, acho que não dá, né? Comecei a pensar, meu Deus, será que vai, será que não vai? Só que eu vou dividir essa experiência com vocês. Lá no Josiquel, no final da conferência lá, do JFC não, esqueci agora. Lá no Josiquel, no último dia, no dia da entrega do Vidas, Deus vai restaurar minha memória também, porque eu orei para ele hoje, tá? Amém. Aí o Josiquel pediu para mim orar por dízimos e ofertas. E o Josiquel, toda vez que ele vai orar por dízimos e ofertas, ele me fala isso. Eu sempre chamo alguém, pastor, que eu vejo que Deus derrama sobre a vida dessa pessoa. Alguém que vive prosperidade. E ele chama as pessoas, e até conhece as pessoas que ele vai chamar para orar. E ele fala assim, olha para a multidão, aquela multidão, e ele me vê um pontinho no meio da multidão. E ele diz, pastor Juliano, eu quero que o senhor ore. E ele sabendo, porque eu já tinha chorado para ele umas 3, 4 vezes, que a coisa não estava fácil. E eu, tá quebrando protocolos? Ricardo, quando ele foi me passar o microfone, antes de passar o microfone, conhece o pastor Josiquel? Quem conhece o pastor Josiquel? Aquele grande homem, né? Olha para mim, e a cara dele fica igual a cara no dia que ele profetizou que eu seria pastor de uma igreja. Ficou igualzinha. Ele me olhou, ele dá uma mexidinha nos dedos, e ele, pastor Juliano, assim manda te dizer o Senhor, vai ser um ano de maior prosperidade da tua vida. Aí eu entro, isso era 3 de fevereiro, e eu quase que achei que não ia sobreviver o fevereiro. O que estava acontecendo ao meu redor, eu estava gritando mais alto do que a promessa. Aí eu me lembrei, Guma, se Deus falou que eu vou ser próspero, então eu vou ser, cara. Eu nunca me detive a essas coisas, mas pode derramar, pai, mas derrama com abundância, porque eu quero investir tudo para o teu nome ser glorificado e conhecido em todo lugar que eu passar. É uma coisa tão, às vezes para muitas pessoas é um assunto delicado, prosperidade. Irmão, se você não gosta desse assunto, então a gente fica com outros. Mas eu quero ser próspero, para poder derramar, abençoar, para ninguém mais dentro da igreja ter uma necessidade, para quando um jovem da igreja for casar, eu dizer, eu vou te dar a televisão 45 polegadas, para quando alguém tiver um problema de um remédio, eu não precisar fazer uma vaquinha dentro da igreja, eu mandar um pix e pagar, e nós vamos ser abençoados sim, porque nós temos um projeto e um propósito para ser desse jeito. Então Deus falou que vai acontecer, e eu estou me detendo ao meu redor, Bonei. Estou me detendo ao momento que todo mundo está passando. Não me interessa se está todo mundo passando. Eu sei que tem várias pessoas passando por dificuldades. E você tem uma escolha aqui hoje: vir para o culto de discipulado e voltar com o peitinho estufado dizendo só discípulo sem fé, ou voltar para a tua casa sendo discípulo com fé, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida. Qual você vai ser? Aí você diz, pastor, eu vou ser o cara que tomo posse de tudo aquilo que o Senhor falou que eu vou ser. Então eu acredito, cara, eu acredito que tu é. Tu também vai ter que tomar posse de tudo aquilo que Jesus mandou você fazer. Não vai funcionar. Você é uma farsa, uma mentira, e Deus não trabalha com mentiras, Deus trabalha com verdade. Se você está falando bonito, mas não está vivendo dentro do teu coração toda a palavra, se aí dentro tu está dizendo assim, sim, 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 não, aqui não precisa, sim, não vai viver, não vai viver. Então, nessa noite, discípulo, para conhecer Jesus, é somente eu falar dele para ti e você ouvir. Agora, para seguir Jesus, não é fácil, vai te custar tudo. Então você está no culto de discipulado, e talvez quinta que vem já não venha quase ninguém no culto de discipulado. Por quê? Porque você acabou de entender que para ser discípulo vai te custar tudo. Mas deixa eu te dar um conselho, vem quinta que vem que eu vou nem que prega. Eu não vou estar. Só que o Senhor não quer que tu viva tudo que Ele está te chamando para viver, para te, ser o certinho. Ele quer que você viva tudo que Ele está te chamando para viver, para você ser abençoado. Essa é a forma que você é protegido por Deus. Quantos testemunhos nós temos de mulheres que frequentaram círculos de orações, que os filhos estavam perdidos, estavam enterrados, e que depois a gente vê os testemunhos dos caras pregando bonito, cheiroso, terno, gravata, com voz de trovão, usado por Deus,
E aí tu vai sentar com um cara para tomar um café ou para jantar, tu pergunta, qual é a tua história? Não, eu era perdido, eu era vida louca, eu era desbloqueado, eu era bem 10. Mas a minha mãe, ela ia para o círculo de oração e todos os dias ela orava pedindo para Deus fazer um milagre na minha vida. Hoje eu sou o milagre da minha mãe. Deus continua fazendo esse tipo de coisa na vida de pessoas que estão sentadas aqui hoje. Pessoas que pedem crendo que vão receber. Acredita, Edson, os teus filhos vão sentar do teu lado. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor, irmãos. Deus vai curar tudo na tua vida. Deus vai transformar tudo na tua vida. Deus vai fazer a obra completa na tua vida, meu irmão. Meia obra não funciona. Meia obra não adianta. O que nós precisamos é submeter todas as coisas a Deus. Então, se você sabe o que precisa ser moldado e mudado no teu caráter, por favor, não tente esconder ou não faça de conta que não existe. Leve para Deus. Sou brabo, sou braba, falo demais, sou desbocado, sou ruim de coração, sou isso, aquilo, outro. Deus, eu não quero continuar sendo assim. E não fique pegando só as possibilidades das bênçãos. Não fique só com os pregadores que dizem que Deus vai fazer. Não, Deus vai reagir à tua mudança, ao teu posicionamento. Deus vai reagir quando você pegar e derramar. Irmãos, vocês veem um pastor e talvez bênção. Nem para todo mundo, mas para a maioria. Porque senão não faz sentido você estar aqui. Se eu não sou bênção na tua vida, por favor, procure um outro pastor imediatamente. Amém? Porque senão tu vai perder teu tempo. Mas para muita gente eu sou bênção. O que tu não sabe é o que eu peço para o meu Deus fazer em mim. O que tu não sabe é o que eu me derramo, rasgando. Por que vocês acham, obreiros, que eu não gosto que ninguém chegue antes das 6 da tarde aqui na igreja? Eu te respondo, porque muitas vezes eu estou aqui gritando, me rasgando, falando coisas horríveis que passam na minha mente e no meu coração. Que se você ouvir... Mas eu não quero continuar sendo assim. Então quando eu encontro alguma coisa, eu coloco diante do meu Pai. Eu tenho fé que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar ela na minha vida. Mas o que nós precisamos é ser discípulos com fé, que acreditam em tudo que Deus pode fazer, e ter fé o suficiente também para viver tudo que Ele nos convida para viver. Porque muitas vezes nós estamos do lado de cá. Eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. Eu acredito. Aí Ele está do lado de cá. Então vem para cá. Agora vive sem eu ter te dado ainda. Se posicione sem eu ter feito o milagre ainda. Deus, é que eu estou pedindo para Ti converter o coração do meu marido. Então se posicione vivendo uma vida comigo que ao meu tempo eu converto. Não, primeiro eu quero ver tu converter, depois eu vivo. Não é assim que funciona. Sinceramente, Deus não precisa de ti. Quem precisa dele é você. Agora, se você quiser o que Deus tem para a tua vida, você vai ter que se posicionar em obediência e viver tudo aquilo que Ele está te pedindo para viver. Irmãos, nós estamos dentro dessa casa no culto de discipulado para ser preparado por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz um monte de coisa. Mandei um vídeo ontem no grupo falando sobre isso. Porque eu mandei o vídeo porque nós estamos com a empresa trabalhando e a gente está se documentando tudo bonitinho, sabe? Fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo certinho. Para a gente não ser achado em nenhuma falha. Para o diabo não poder vir e dizer assim, peguei esse furo aqui. Vocês estão errados aqui. Não. Para eu poder receber a bênção que já está preparada para ser derramada, eu tenho que estar posicionado em integridade na terra, porque eu tenho certeza que Deus vai derramar. Aí eu pergunto, irmão, o que você está esperando de Deus? Porque talvez você está pensando só lá no final eu vou chegar na eternidade. Você está certo. Certinho. Lá no final vai dar tudo certo. Eu mesmo te ensino isso. Só que no meio do caminho vai ter aquelas montanhas. E é justamente essa montanha que quando você bater de frente com ela, você vai dizer, Deus, pelo que eu estou vendo, tu não quer que eu passe essa montanha? Porque eu estou fazendo tudo certinho, eu estou caminhando, eu estou tentando ir no culto, Deus. Eu estou tentando, mas Deus, essa montanha está diante de mim. Então tá, meu filho, dê uma ordem a essa montanha para que ela se lance ao mar. É Deus, é que eu acho que eu não sou pastor ainda para fazer isso. Quem foi que disse que tu tem que ter um título para ser aquilo que Deus te chamou para ser? Quem foi que disse que o teu título é o que Deus te chamou para ser? Teu título é só a ferramenta para organizar as coisas. O que Deus te chamou, te chama pelo nome. E Ele tem um projeto para a tua vida. Mas talvez você está olhando a montanha. Não olhe para a montanha.
Vai avisando ela, tu vai ter que sair daí. Por quê? Porque tem um projeto de Deus na minha vida, porque eu tenho que passar por aí. Ou o mar se abre, ou eu vou caminhar sobre as águas. E aí você dá glória a Deus porque lembrou de Moisés e de Jesus, né? Mas você só lembra de Moisés abrindo o mar e de Jesus caminhando sobre as águas. Essa noite é a noite que Deus quer que você tenha convicção que se Ele mandar tu levantar o cajado, o mar vai ter que se abrir. Que se Ele disser para ti, vem, pode descer do barco, porque tu vai caminhar sobre as águas. Não importa, não sei qual é, não tem nada que possa parar aquilo que Deus te mandou fazer. Quem consegue crer nisso? Eu espero, cara, que a tua fé esteja tipo uma panela de pressão. A ponto de pá. Porque senão não adianta, cara. Você está só vindo ouvir histórias bonitas. Você está só vendo as coisas acontecer e dizendo, acontece com todo mundo, mas comigo eu nem espero mais, porque comigo nunca acontece. Aqui não acontece, cara. Aqui não acontece. Ai, irmão, se eu pudesse te falar o que está queimando no meu coração, eu estou me sentindo... Deus me falou tanta coisa que Ele quer fazer, e Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Parece que me converti de novo. Parece que eu fui batizado pelo Espírito Santo hoje de tarde. Agora vem o avião, o ônibus, o prédio para 2.000 pessoas, a cidade, vem tudo que tiver no plano de Deus para a minha vida, porque eu creio no poder de Deus e não em mim. Eu creio na força de Deus e não na minha força. Eu creio que Deus pode, não que eu posso. Mas se Ele está me falando, eu estou dizendo, eis-me aqui, eu acredito o que Deus tem te falado. Além de te salvar, o que tu está esperando de Deus? Talvez está com medo de falar de Jesus para alguém que você quer que seja salvo. Está com medo de convidar alguém para vir no culto, porque tem medo de pregar. Irmãos, deixa eu falar mais uma vez que nós temos falado nas nossas reuniões do presbitério e dos obreiros. Irmãos, tu não precisa saber pregar. Tu precisa carregar uma mensagem. E sabe qual é a mensagem que tu carrega? A da tua conversão. Como é que Jesus mudou o teu coração, se Ele mudou? Explica para mim. Então essa é a mensagem que você carrega. O Deus que mudou a tua vida pode mudar a vida de todos que cruzarem o teu caminho e parar para falar contigo. Você não precisa ter uma palavra. É claro que pregadores têm que ter uma mensagem montada. Eu estou com uma montada aqui. Eu estou cheio delas aqui no meu iPad. Mas você carrega uma mensagem. O problema é que você está com medo. Ei, eu desafio a igreja. Eu desafio a igreja de você que está sentado. Nesse ano, até o final do ano, você vai ganhar mais uma alma para Jesus. Mais alguém vai se converter por causa daquilo que você carrega e está vivendo com Deus. As pessoas olharão o milagre na tua vida. Se tu se posicionar, tu não vai precisar nem abrir a tua boca para falar. O próprio Deus vai falar através da tua vida. Quem é que acredita nisso e aceita o desafio? É sobre isso. Porque se eu falasse para ti calminho, dizendo assim, W, olha só, mano, esse ano tu vai ganhar mais uma alma para Jesus, tá? Fala de Jesus para alguém, tá? Ganha lá. Benção. Não, Deus tem que vir incendiar o teu coração. E eu espero que essa chama não se apague. Escolhe o mais louco. Escolhe o mais louco de todos. Eu estou empolgado com o Jardim Porto Alegre, irmão. Eu estou empolgado com o evangelismo no Jardim Porto Alegre. Parece que eu estou vendo ali, cara, as carinhas de anjo, tudo chegando assim, com aquelas carinhas olhando para nós. Parece que eu estou vendo na hora que eu fizer o apelo. Existe alguém no nosso meio que queira encontrar o Jesus que eu encontrei. Parece que eu estou vendo o Jardim Porto Alegre em peso, com as mãos levantadas, caminhando em direção ao altar e aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não sei jogar bola, mas nós vamos fazer um monte de gol. Nós vamos resolver aquilo ali. Nós vamos destronar o principado e a potestade que diz que no Jardim Porto Alegre não se cria nada. E se Deus quiser, ali no Jardim Porto Alegre nós vamos ter um ponto de pregação. E nós vamos, não sei o que Deus quer fazer, mas só por desaforo nós vamos fazer alguma coisa diferente.
porque Deus está falando que vai fazer. Eu não estou aqui por causa de um grupo de pessoas, eu não estou aqui porque eu estou à frente, tenho um título e ganho um salário desta casa. Eu estou aqui com um propósito, e o que Deus tem colocado no meu coração é que para Deus nada é impossível, meu irmão. Nada é impossível. Eu não sei o que está diante de ti escrito impossível. Para mim isso vai ter que cair por terra a partir de hoje na tua vida. Hoje isso vai cair por terra, porque tu não foi chamado para ser um discípulo sem fé. Tu foi chamado para ser um discípulo com fé. Um discípulo que aprende com o mestre e vai e dá resposta. Um discípulo que volta e ganha toda a tua casa. Um discípulo que vai converter aquele chefe chato. Sabe aquele chefe chato que tu até pensou que se um dia chegasse a notícia... eu tinha um capitão lá no quartel lá que é o seguinte, eu ficava pensando todos os dias, bem que ele podia se perder na curva ali, né? Naquela época eu não era convertido, até pensava, e se eu pegasse ele entrando em casa? É esse que Deus quer te levantar para pregar o evangelho para ele se converter e estar do teu lado aí sentado. Deus não levantou nenhum homem para ser teu inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. A pessoa que te importuna está endemoniada. Mas você já ouviu falar o que Deus costuma fazer com os endemoniados, né? Ele costuma aparecer e mandar eles levar um recado para toda uma geração. Eis aqui um ex-endemoniado levando um recado para uma geração. Se tu tivesse lá no dia, se a mãe tiver online aí, por favor, fala, mãe. Se tu tivesse lá no dia da minha conversão, o grito que eu dei, olha, só Jesus para ninguém larga correndo. Uau! Parecia o Alien, sabe? Mas quando eu me levantei, olha o milagre, baixei demoniado. Uau! Minha irmã Franciele disse que o seguinte, quase a alma saiu do corpo, mas disse que ela viu alguém sair correndo assim, lomba abaixo, dentro do beco da Bom Jesus. Meu irmão Vitor, grudado, ficou no computador, apavorado, ele era bem novinho. O Daniel quase levantou da cadeira de roda, disse que ele é paralítico. E eu dei aqui de ó. Uau! O Bocão endemoniado. Quem conheceu o Bocão endemoniado aí? Levanta a mão. Quem conheceu o Bocão da antiga endemoniada? Levanta a mão bem alto. Bocão endemoniado. Uau! Quando levantou Iurabaxere, Abassuriana, Barcai, Arabachai, falando em línguas estranhas e dando glória a Deus. Eu que já tinha usado tanta coisa nessa minha vida. Pensa, eu já tinha usado tanto bagulho que eu já tinha ido em Nárnia voltado. Já tinha usado de tudo. Quando eu voltei, eu pensei, o que aconteceu comigo, cara? Poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Liguei pro Julianinho e falei, mano, me converti. Discípulo sem fé. Tu lembra, Ju? Confirma aí atrás aí, sim. Né? Sim. Sim. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É que o Bocão se converter, meu, é difícil, né? Liguei para um outro amigo meu, Pablo, me converti. E ele falou, eu te falei que no dia que tu tivesse um encontro com ele, teu coração ia mudar. A mesma fé que te mudou é a fé que continua operando sinais, prodígios e maravilhas na tua vida. A mesma fé que te convenceu, a mesma fé que você creu naquilo que você não viu, é a fé que está presente na tua vida agora, dizendo, eu quero fazer de novo, eu quero derramar de novo, eu quero edificar de novo, eu quero te encher de novo, eu quero fazer de novo. E essa noite é para os corajosos, os discípulos sem fé, que vão dizer para Deus, estou precisando de um ajuste na minha. Essa noite é noite para os corajosos que vão dizer, sou discípulo, mas confesso que estava meio com medo. Se eu tivesse aí, é que hoje já aconteceu um milagre, né? Na minha vida, em mim, interno. Então eu já não ia, porque eu já estou vivendo um novo tempo. Eu já vi que a luta não veio para me matar, veio para me fortalecer, veio para eu aprender e veio para me empurrar para um novo projeto de Deus. A luta que eu passei nos últimos 2 meses me colocaram num lugar de bênção. Quem acredita que a luta que você está passando vai te colocar direto no lugar da bênção? No final das contas, eu mal falei da palavra. Mas a palavra diz que aqueles homens,
quando estavam reunidos, diz que Jesus entra e diz: e aí, gurizada? Homens de pouca fé. E aí, seus homens de pouca fé? E aí, meu? Eu imagino eles tudo de cabeça baixinha assim, só olhando de canto de olho para cima. Pior que eu não acreditei. Não acreditei na Madalena. E a Madalena e eu que não acreditei no anjo. E os outros dois, pois é. Poxa vida, gurizada. Olha tudo que eu fiz na vida de vocês. Olha tudo que eu fiz na vida de vocês. Olha tudo que eu fiz na vida de vocês. Quem consegue lembrar o que Deus fez na tua vida? Olha tudo que eu fiz na tua vida. Mas a fé faltou, olha o que eu fiz na tua vida. E a fé faltou, olha o que eu fiz na tua vida. Mas a fé faltou, não me interessa se a fé faltou. Portanto, ide por todo mundo e fale o que eu já fiz na vida de vocês. Caminhe pelas ruas, caminhe nos lugares e diga que o que eu já fiz, o que eu já operei. Lembra? E agora que você está lembrando, você está com mais fé, não está? Agora que você lembrou, você começa que nem um leão. É verdade, cara. Como é que eu fui esquecer? Imagina eu hoje de tarde. Como é que eu fui esquecer? Mas tá bom. Toda vez que eu me lembrar, ou que a minha fé oscilar, eu tenho que me lembrar que eu não posso ser uma coisa, que é um discípulo sem fé. Mais alguém? Mais alguém? Quem aqui conseguiu lembrar do que Deus fez na tua vida já? Agora responde para mim. Não foi isso que te fortaleceu nessa noite? Olha para o que Ele já fez e continue tendo fé para o que Ele ainda vai fazer.